Meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iniciaremos a unidade 10, certo? Nós estudaremos o vocabulário novo referente a matérias escolares e também vamos aprender sobre o uso do there, né? Desse verbo to be there, certo? Então, primeiro a gente observa que tem duas crianças conversando, né? Então, aí elas estão falando sobre as aulas dela, né? Aqui a gente observa na outra página um quadro onde contém todas as matérias que eles terão durante a semana. A gente observa todos os dias da semana. Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. E Friday, sexta-feira. Então, aí a gente observa esse quadro com os dias da semana e as matérias que eles terão durante a semana. Aqui embaixo, no para iniciar, a gente tem algumas perguntas que serão respondidas de acordo com essa conversa, né? Então, eles têm aí quantas matérias eles têm durante a semana. Então, vocês conseguiriam observar quantas matérias é que eles têm durante a semana? Então, nesse quadro aqui, a gente consegue observar que eles têm 8 matérias durante a semana, né? Math, que é matemática. Português, que é português. History, história. Science, ciência. Geography, geografia. English, inglês. Art, que é artes, né? E Physical Education, que é educação física. Então, são essas 8 matérias que eles têm durante a semana. Depois, na conversa, a menina diz o seguinte: Hi Jake, today is Wednesday. There is an English test. Do you remember? Então, ela fala que hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira e eles terão uma prova de inglês e perguntou se ele lembrava. Então, aí, respondendo a outra pergunta do para iniciar, qual é o dia que eles terão prova, né? Qual é o dia da semana que eles terão prova? Será em uma quarta-feira e a prova que eles terão é de inglês. Depois diz aí, né? Ele responde o seguinte: Yes, that's okay. English is my favorite subject. E aí ele pergunta, né? What's your favorite subject? Então ele diz que tudo bem, que ele lembra, né? Que inglês é a matéria preferida dele. E aí ele pergunta quais são as matérias preferidas dela. E aí ela responde: My favorite are history and science. As minhas preferidas são história e ciência. Então as matérias preferidas da menina são história e ciência. Depois ele diz, really? Ele pergunta, sério? I love science too and history is okay, but the English classes are really fun. Então ele diz que ele gosta também, né, dessas duas matérias que ela gosta, de ciência e de história, mas que ele gosta das aulas de inglês porque são muito divertidas. Então, respondendo aí a última pergunta do para iniciar. Depois disso, na próxima página, a gente observa aqui uma atividade onde vocês terão que relacionar esses school subjects, que são essas matérias escolares, para as coisas que são relacionadas a elas. Então, a gente tem duas colunas, a coluna da letra A e a coluna da letra B. Então, vocês vão ter que relacionar, certo? Esses nomes das matérias escolares dos school subjects com as coisas que fazem parte dessas matérias que a gente observa na coluna da letra B, certo? Então, a gente tem aí na letra A, English, Português, History, Science, Math, Geography, Art e Physical Education. E aí, vocês vão ter que marcar, certo? Depois, na segunda questão, a gente tem aqui, preencha as lacunas e pratique o diálogo em duplas. Será uma atividade que a gente vai fazer na nossa videoconferência, certo? Vocês vão ter que escrever aqui as matérias escolares que vocês mais gostam, os school subjects que vocês mais gostam, tá certo? E aí a gente vai treinar na nossa videoconferência.
Nessa próxima página, a gente tem aqui uma pilha de livros, né, onde vocês vão ter que ouvir essas frases e repetir em casa, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, preste atenção às frases, ouça-as e repita-as. A gente observa uma pilha de livros, onde aqui tem os livros de algumas matérias escolares. E as frases dizem o seguinte: There is one geography book. There is one geography book. Existem, né? There is, existem ou há um livro de geografia. Depois a gente vê aí. There are two math books. Para dizer que existem 2 livros de matemática, né? Two math books. A gente observa aí também que tem 2 livros de matemática nessa pilha. Depois a gente tem na terceira frase. There is one science book. Né? Existem ou há um livro de ciência, que a gente só observa um livro de ciência aí na pilha, né? E por último, there are two English books. Porque a gente observa que existem 2 livros de inglês aí nessa pilha também, certo? Então, vocês vão repetir aí em casa junto comigo. There is one geography book. There are two math books. There is one science book. E there are two English books. Certo? Então, vocês vão repetir em casa junto comigo. Por último, última atividade de hoje, vocês terão que observar essa imagem aqui ao lado e completar as frases com there is e there are. Lembrando que o there is a gente vai utilizar quando a gente estiver falando do singular, quando tiver somente uma coisa, né? Não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente utilizou o there is para falar de um livro só, né? Já que a gente estava se referindo aos livros. Então, aqui a gente observem que aqui a gente utilizou there is para falar no singular, quando só tem um. E there are quando tem 2 ou mais, né? Conforme a gente observou aqui nessa pilha de livros. Então, a gente utiliza o there are quando a gente está no plural, certo? There is no singular e there are no plural. Então, aqui vocês vão ter que observar essa imagem e completar essas frases. Então, aqui a gente tem uma menina, ela está em uma sala de aula, tem alguns objetos, e aí vocês vão ter que completar essas frases. A primeira frase diz o seguinte: There is a student in the room. Então, quantos alunos, quantos estudantes tem aí nessa sala? Então, vocês irão escrever, né, quantos estudantes tem. Depois, na segunda, there two books on the desk. Então, aí já deu uma diferença, né? There two books on the desk. Então, quantos livros tem na mesa? Então, vocês vão precisar observar. Se for no singular, there is. E se for no plural, there are. No terceiro, there one apple on the books. Então, quantas maçãs tem aí em cima do livro? Então, vocês irão observar. Se tiver só uma, there is. E se tiver 2, there are. Depois, there is one on the floor, next to the desk. Então, aí vocês também irão observar quantos. Aí tá dizendo que tem um, e aí vão escrever o que é que tem aí no chão, ao lado, né? Depois da mesa. Então, o que é que tem aí no chão depois da mesa? Então, vocês vão escrever o que é que tem aí ao lado da menina aí no chão. Depois, tem uma continuação. Aí tem outra frase aí, né? Outra continuação. One map on the wall. Então, quantos mapas tem aí na parede? Então, vocês irão observar também quantos mapas tem na parede e vão escrever. There is, se for um, e there are, se for 2 ou mais, né? No plural. E, por último, there is one pen on the... E vão escrever aí também, né? Onde é que tem uma caneta, certo?
o nome do objeto onde vai ter uma caneta, tá certo? Então, por hoje, nós estudaremos somente essas 2 páginas, certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá, bye bye!